Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para alcançar mais de R$ 1 milhão de faturamento dentro do marketing digital aos 24 anos. Meu objetivo aqui é justamente destrinchar todo o processo, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, para que você consiga acelerar os seus resultados. Então, bora lá, vamos começar sem muitas delongas. E o primeiro conselho que eu quero te dizer, antes de começar um conteúdo mais denso, é não se comparar a outras pessoas. Eu caí nessa besteira de me comparar com as demais pessoas e isso até me fez atrasar em questão de produzir conteúdo. Mas justamente eu não me sentia apto comparando outras pessoas que elas produziam conteúdo melhor do que eu, elas eram melhores do que eu nessa parte de comunicação. Então isso me fez ficar estagnado. E eu não quero que aconteça isso com você. Então a partir do momento que você está se comparando com outra pessoa, você está faltando de amor próprio. Essa é a verdade. Porque é a sua caminhada que você tem que se comparar. É a sua evolução que você tem que realmente se inspirar. De como você era antes, vamos imaginar aqui, como você era antes, quando começou a sua caminhada, para como você é hoje. Essa é a verdadeira evolução. É você sair daquele momento que você estava, momento talvez de sem dinheiro, não sabendo o que fazer, a empresa não indo bem, para que no momento que você está hoje, a empresa crescendo, você tendo um produto, você tendo uma oferta que vende no mercado e você conseguindo aí fazer suas viagens, tudo aquilo que você sonha em fazer. Agora, quando você se compara com outra pessoa, é muito injusto da sua parte fazer isso com você mesmo. É injusto com a sua caminhada, é injusto com o seu esforço diário para fazer a coisa acontecer. Então, o primeiro conselho que eu quero dizer para você é que não se compare com outras pessoas. Isso é falta de amor próprio. Você precisa apenas se inspirar e se comparar com a sua caminhada, com a sua evolução. O segundo ponto que eu quero trazer para você é: todo modelo de negócio dá certo, mas a responsabilidade daquilo dar certo é exclusivamente sua. É a sua responsabilidade. Se você não conseguir aquele resultado, se você fracassar no teu modelo de negócio, saiba que é sua responsabilidade. Se você acontecer algum problema dentro da sua empresa, é a sua responsabilidade. Se você contratou pessoas que trouxeram um mau resultado dentro do teu negócio, você é o responsável. A partir do momento que você puxa as responsabilidades para você e você entende que tudo aquilo que acontece na sua vida, você é autorresponsável naquilo, é sua responsabilidade, as coisas começam a mudar. Você sai daquela forma de vitimismo e começa a olhar como uma forma de: poxa, se isso aconteceu, o que eu preciso fazer para não acontecer novamente? E esse é o segredo. O segredo é você identificar que tudo que acontece na sua vida, você é responsável sobre aquilo. Ah, Igor, mas eu estava parado no trânsito e bateram no meu carro. Que culpa eu tenho? Realmente, isso você não controla. Mas como você reage àquilo, aí sim você controla. Você pode ficar bravo, querer bater no cara, fazer todo um escarcéu, ou pode resolver da melhor forma possível, de uma forma tranquila. E isso vai determinar muito em relação à qualidade da sua vida. Então, como empresário, você tem que ter essa consciência que você é responsável por aquilo que você realiza todos os dias e aquilo que acontece dentro da sua empresa. Talvez você não controle aquela ação que aconteceu, mas você controla como reage a ela. Beleza? E o terceiro ponto que eu quero trazer para você é: simplesmente isso não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer com você. Você não vai crescer de maneira linear, de maneira crescente. A forma como você vai crescer, e você tem que ter a consciência disso, é exatamente dessa forma. Comigo aconteceu exatamente isso. Quando eu comecei como afiliado, eu cresci um pouquinho, mas eu acabei caindo, acabou não dando certo. Depois, quando eu fui para a operação de drop, eu aprendi um pouco mais, eu comecei a coletar mais experiência, mas não deu certo. Não deu tão certo, não continuei a operação. Depois que eu vendi, eu abri a empresa UpV, que a gente faturou múltiplos 7 dígitos, aconteceu a mesma coisa, a gente cresceu,
mas não foi linear. A gente passou por altos e baixos de faturamento. Então, o que eu quero dizer é que não existe estabilidade, assim como o Flávio Augusto menciona, não existe estabilidade. Você vai ter as suas instabilidades, você vai ter aqueles momentos de queda de faturamento, algum processo que não deu certo, um colaborador que vai sair da tua empresa. Então isso é normal, isso é a vida, essa é a realidade. Então o que eu quero dizer para você é que você tem que estar com nível de consciência pronto para saber que as coisas não vão acontecer da maneira como você pode. Simples, e aceitar isso. Tá? Então, é você sempre se comparar de como você era antes para quem que você está se tornando hoje, e você tem que saber que tudo aquilo que acontece na sua vida é sua responsabilidade e ao mesmo tempo você não vai crescer de forma linear. Vão ter altos e baixos, mas você focando no longo prazo, o que vai acontecer? Vou até apagar essa parte aqui. O que vai acontecer se você focar no longo prazo e não desistir? Agora, qual que é o seu melhor aliado em relação a tudo que eu estou trazendo para você? É o longo prazo. O longo prazo é o seu melhor amigo e é o pior inimigo da ansiedade, do estresse, do nervosismo, da preocupação. Porque se você coloca numa ótica de longo prazo, aquelas instabilidades que você está enfrentando, a longo prazo elas diminuem o efeito dela e não vai importar. Então, quando você analisa tudo isso que eu trouxe numa perspectiva até aqui, ou seja, no período de um mês, por exemplo, ou até mesmo de 3 meses, essa instabilidade é maior, certo? Ela é maior. Então, se você olha apenas para esse cenário aqui no gráfico da sua vida, do seu negócio, a probabilidade de você ficar mais preocupado sobre aquilo que você está fazendo, aquela estabilidade toda, é maior. Agora, quando você coloca uma perspectiva de 10 anos, aquele gráfico que hoje é assim, ou seja, tem uns picos aí que podem atrapalhar o seu emocional e aquilo que você está fazendo, ele fica irrisoriamente menor. Ele fica assim. Então, ou seja, aquilo que numa perspectiva de 3 meses tinha um pico maior, tanto positivo quanto negativo, num período de 10 anos ele acaba ficando irrisório. E você nem vai se importar mais com isso. Então, o que eu quero trazer aqui, de uma maneira geral para você, é que sempre foque no longo prazo e foque naquilo que está sob o seu controle, se autorresponsabiliza pelas ações que você está executando, e aquilo que acontecer em prol daquilo que você está construindo vai ser extremamente sua responsabilidade. Mas se você focar a longo prazo e se comparar apenas com você mesmo, a sua jornada vai ficar muito mais leve. E eu precisava trazer todo esse contexto, porque isso foi uma das principais lições que eu tive nesse meio. Quando eu comecei a ter uma perspectiva, olhar apenas em 3 meses, 1 mês, a ansiedade, o nervosismo, começou a me abalar. Comecei a pensar, nossa, tá tudo dando errado, eu não consigo executar. Aquilo que realmente não está crescendo, senti muita diferença em questão de gerar resultados. Passasse a olhar num plano maior, e olhando para trás, constância, eu estava reclamando de previsibilidade dentro do meu negócio. Então é esse cenário que você tem que sempre olhar a longo prazo, que me fez ali, perfeito, mudar a minha vida em questão de dinheiro, em questão de tudo que eu fui construindo aí ao longo do tempo. E aí o que eu fiz, tá? Inicialmente eu vendia tráfego pago, que é o famoso anúncio online. E o tráfego pago, para quem não conhece, é um meio onde você conversa com o seu cliente, mostra aquilo que você está ofertando através de um anúncio. Então você vai conversar com aquele cliente e vai trazer ele para algum lugar, seja pelo WhatsApp, seja pelo site, no e-commerce. Então o tráfego pago eu costumo dizer que é um ônibus, onde ele vai buscar as pessoas interessadas em ir para uma loja, por exemplo, ou uma excursão. Vamos pegar, eu e meus avós, a gente costumávamos ir muito para Aparecida de excursão.
Então o ônibus passava numa região, pegava a galera mais velha e eu, e a gente ia para Aparecida. O tráfego pago é a mesma coisa. A gente vai pegar as pessoas de uma rede social e levar para algum lugar, seja no site, no WhatsApp ou qualquer outro canal que você use de aquisição de clientes. E aí, na época que eu comecei, isso foi em mais ou menos meados aí de 2020, metade da pandemia para frente. Eu comecei ofertando meu trabalho por R$450 por mês. E aí eu cheguei a fechar contratos hoje de mais ou menos R$8.000. Tem algumas variáveis, então acaba às vezes sendo um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas o que me fez sair de vender contratos de tráfego por R$450 e hoje vender contratos até R$8.000 por um dos meus maiores contratos, foi justamente eu entender que eu precisava construir uma oferta melhor. Quando eu chegava ali a ofertar tráfego pago, era muito limitado aquela entrega, era só tráfego. E isso começou o quê? O empresário falava, poxa, você faz tráfego pago. Se eu comprar um curso aqui pro meu sobrinho aprender tráfego, ele pode fazer para mim. E vai cobrar muito mais barato. Então eu comecei a entrar numa onda de mercado saturado. Muitos gestores de tráfego. Inclusive eu faço abre aspas aqui, se você quer entender como aumentar também o seu serviço de tráfego, você vender contatos maiores, eu recomendo muito a mentoria do Bruno Gabarro, que fez uma explosão na minha cabeça e eu comecei a me aprofundar em fundos de vendas através dele. Então eu saí de apenas um prestador de serviço que eu vendia tráfego para algo que vendia mais. E aí o que comecei a fazer? Poxa, o cliente precisa de tráfego, tá? Mas eu vou enviar o tráfego para onde? Eu preciso enviar para uma página de vendas, para conhecer mais sobre a empresa dele. Aí eu comecei a ofertar esse trabalho. Esse cara, ele precisa de um designer para deixar bonitinho o anúncio dele. Aí eu comecei a vender, eu comecei a ofertar esse tipo de trabalho. Ele precisa de uma copy, ele precisa de uma comunicação persuasiva que fala com o cliente. Eu comecei a vender esse trabalho. Então eu comecei a aumentar a minha entrega e consequentemente eu comecei a cobrar mais caro. E aí eu saí de um contrato de R$450, isso em 2020, e aí eu comecei a cobrar mais ou menos aí um ticket de R$1.500 por mês. E aí eu já tinha uma operação. E aí eu comecei a contratar as pessoas para compor isso. Então tinha uma pessoa que fazia a página de vendas, uma pessoa que tinha copy, uma pessoa que fazia o tráfego, que fazia dashboard. Então eu comecei a ampliar. Só que aí eu comecei a entrar também no cenário onde tinha outras agências fazendo a mesma coisa. E aí onde eu precisava inovar. E aí foi quando eu comecei a vender funis de venda. Eu peguei toda a metodologia que a gente tinha criado, nosso campo de batalha, e eu desenvolvi o nosso método, desenvolvi nossa estrutura para plugar na empresa, que era a nossa máquina de aquisição de clientes. E aí é onde eu chegava na empresa e eu, ao invés de ofertar serviços separados, vamos dizer assim, apenas essa estrutura, eu comecei a vender um funil de vendas. Então eu saí disso para um funil de aquisição de clientes. E aí eu nichei a minha oferta. Eu comecei a falar com mentores, eu comecei a falar com pessoas que estavam querendo vender o seu conhecimento na internet, mas não sabiam como. E através do funil que eu estava rodando para captar meus clientes, eu apenas comecei a replicar esses funis para outros clientes para poder vender a mentoria deles. E eu nichei a mentoria para esse mercado. E aí eu saí de contratos de R$1.500 para contratos de mais ou menos, tá? O ticket médio fixo era uns R$3.500 mês, chegando até R$8.000, como tem hoje, e eu tinha uma porcentagem das vendas. E aí essa porcentagem das vendas eu conseguia cobrar um ticket médio no final de quase R$5.000, R$4.500. Então, olha a evolução que eu tive de sair de contratos de R$450 para até o meu máximo, aí, né, um dos maiores contratos que eu tenho, R$8.000 por mês. E o que eu quero dizer com isso é que se eu estivesse me comparando com outras pessoas que talvez estejam vendendo contratos até mais caros do que eu ia me sentir um merda.
Essa é a verdade. Mas olhando pra minha jornada, foi um puta de um avanço. E é dessa forma que você tem que pensar, o quanto você evoluiu no processo que você está construindo, tá? Agora eu quero explicar para você como eu saí de R$450 de contrato para contratos hoje de até R$8.000. E tem alguns princípios, alguns fundamentos que me fizeram chegar até esse momento e eu quero trazer de forma para você. E está muito atrelado ao Alex Hormozi, onde ele tem um livro Equação de Valor, que é uma oferta de 100 milhões de dólares, como você pode criar uma oferta tão forte a ponto das pessoas se sentirem estúpidas e dizerem não. E minha oferta tem muito atrelado a isso, e eu quero explicar para você como ela funciona. Hoje, o nosso cliente, ele tem um sonho, então uma meta, então um objetivo que ele quer chegar, fazer de boné, um caipira, certo? Maravilha. E esse cara, essa pessoa, esse nosso cliente, ele tem uma perspectiva sobre aquele sonho. Ou seja, poxa, ele quer ganhar dinheiro. Por que ele quer ganhar dinheiro? Porque ele quer se sentir melhor, ele quer dar uma vida melhor para a família, ele quer ter liberdade financeira, geográfica, maravilha. Só que, para isso acontecer, ele precisa se esforçar e tem um fator tempo nesse meio, certo? Então, por exemplo, para você alcançar R$1 milhão, você vai precisar se esforçar muito, você vai precisar fator tempo para isso acontecer. Só que se eu te falasse que tem um jeito mais fácil de você alcançar esse resultado, onde você não vai precisar sofrer tanto e vai ser mais rápido o resultado, é óbvio que você vai querer pelo menos saber o que é. E a equação está muito atrelada a isso. Vou colocar aqui o resultado que a pessoa quer alcançar. Vou fazer um exemplo. Imagina que você está lá, você quer colocar um corpo sarado. Só que para isso acontecer, e na verdade por que você quer alcançar esse sonho? Vamos pegar o sonho aqui primeiro. Você quer ter o corpo sarado, beleza. E por que você quer alcançar esse sonho? Porque você quer ter uma autoestima maior, você quer se sentir bonito, você quer ir pra praia e se sentir bem, as pessoas olharem pra você, maravilha. Só que lá na academia, o que vai acontecer para você alcançar o seu sonho? Você precisa se esforçar muito para isso acontecer. E tem um fator tempo, ou seja, se você se esforçar muito, durante 1 ano, 2 anos, pode ser que você alcance esse resultado. Logo, a percepção de valor que você enxerga sobre a academia acaba caindo, porque você precisa se dedicar muito para isso acontecer. Agora, uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, não sei se é bariátrica, mas aquela que você já fica com a barriga retinha, chapada, o que acontece? Você não precisa se esforçar tanto, é só uma cirurgia, uma recuperação de 30 dias, então o tempo acaba caindo também. Logo, a percepção de valor que você enxerga sobre a cirurgia acaba sendo maior. E quanto mais valor você agrega na vida da pessoa, quanto mais valor a sua entrega tem, mais caro você consegue cobrar. Então, entrando no meu exemplo prático, a empresa ela quer vender mais. E por que ela quer vender mais? Porque ela quer crescer, ela quer trazer mais pessoas, quer ter uma margem de lucro maior, o dono quer ter um prolabore maior, viajar com a família, ter mais tempo com a família e realizar o sonho dele, que é criar essa empresa e crescer pra caramba. Só que para isso acontecer, ele precisa implementar um funil de vendas no digital. Só que para ele implementar um funil de vendas no digital, ele precisa de esforço e sacrifício para que ele consiga implementar da forma certa, testar da forma certa, corrigir a rota, implementar todo o funil que vai conseguir trazer leads qualificados para ele. E consequentemente, isso demora tempo para acontecer. Mas eu chegava e falava assim, cara, eu vou. Você não precisa implementar, quem vai implementar sou eu e o meu time, para a gente consequentemente ter resultados mais rápidos. Então, o valor que ele enxergava sobre o meu serviço era maior. E aí vamos fazer uma continha simples, tá? Vamos brincar aqui com os números. A empresa fatura 100 mil reais, certo? Maravilha. O seu objetivo é dobrar. Então, a gente está falando aqui de 200 mil reais por mês. Maravilha?
Você investiria 50 mil reais, por exemplo, para faturar 200 no primeiro ano? Poxa, 50%, né? Se for analisar. Legal. Mas e no terceiro ano, se eu te falar que esse funil que você otimizou durante o ano inteiro, você saiu de 200 mil de faturamento por mês e no terceiro ano foi para 300 mil de faturamento e depois 4 vezes, então 400 mil, 500 mil de faturamento. Você iria continuar investindo esses 50 mil reais por mês? Isso numa visão a longo prazo? Quanto disso representaria no seu faturamento anual? 1,2 milhões, 2,4, 3,6 milhões? E aí entra o negócio, quanto mais sua empresa fatura, quanto mais você crescer de forma sustentável e saudável, maior o valor de mercado que ela tem. E aí, analisando mais ou menos essa conta de padaria que eu fiz, você pagaria 3 mil reais por mês para uma empresa fazer todo esse processo para você alcançar esses resultados? Que daria no ano 36 mil reais, 50 mil reais? Poxa, acredito que sim, certo? Então, até recapitulando aí, eu falei de 100 mil reais, eu falo por mês. Então imagina você investindo 3, 4 mil reais, 5 mil reais por mês e você dobrando o seu faturamento. A empresa, com certeza, se eu trazer esses dados para ela, tiver prova social e mostrar que minha oferta realmente funciona, ela vai investir esse valor. Não vai, 3 mil reais, ela não vai olhar isso como maus olhos. Então, foi mais ou menos essa linha de raciocínio que eu fui desenvolvendo a ponto de estar totalmente confiante em chegar nas empresas, nas reuniões e falar que o meu trabalho custa 5 mil reais por mês, que eu tenho toda uma equipe, que eu tenho todo um processo para ser construído, todo um funil de vendas que vai encurtar aquele resultado que eles estão buscando. E aí ele olha, poxa, se a gente, vamos imaginar aqui, se a gente aumentar apenas metade do nosso faturamento, sair de 100 para 150, isso no ano vai representar 600 mil reais. 600 mil reais e eu vou pagar um contrato de 40, 50 mil reais. Poxa, é uma conta que fecha. Mas óbvio, cabe a você entregar o resultado que você está prometendo. Tem esse ponto também. Não adianta você fazer um contrato de 60 mil reais e ele sair no primeiro mês, o cliente, porque não está satisfeito com o resultado, com as expectativas e tudo mais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, essa equação aqui, ela funciona tanto para serviço, quanto para produto, quanto para infoproduto, e você pode aplicar no seu negócio. Para resumir essa questão da oferta e os princípios que eu trouxe, não, o seu produto ele não está atrelado ao seu preço, mas sim à transformação que o seu produto gera na vida das pessoas. E aí, quanto mais a percepção de valor é maior naquela empresa, naquele lugar que tu vai vender, naquele tipo de cliente, na solução, enfim, que seja, mais caro você consegue cobrar. Então, quando eu chego para uma empresa e falo, meu serviço é 100 mil reais por ano, mas eu vou conseguir te gerar uma receita de 1,2, por exemplo, 100 mil reais todo mês, ele vai achar esse valor irrisório, vai me pagar até mais, vai pagar menos, enfim, depende da sua negociação. Então, é muito sobre a perspectiva que o teu produto gera e a transformação que ele gera na vida das pessoas. E aí você vai conseguindo cobrar cada vez mais caro. Ok? Então, apliquem a oferta, a equação e a oferta de uma forma irresistível. Agora vamos para outro ponto que é nosso funil de vendas. Então, o que eu fiz em todo o processo para conseguir captar clientes qualificados que me pagassem 4 mil, 5 mil reais por mês. O primeiro ponto em relação ao funil de vendas é claramente o seguinte: nós vamos conversar com o público, vou até pegar aqui, o público frio que está aqui no topo, ok? São pessoas que não conhecem a minha solução. Mas como é que eu vou transformar uma pessoa que não conhece a minha solução para um produto de 60 mil reais por ano, 15 mil reais uma mentoria,
ou o que seja, tá? O seu serviço ou o seu produto, a sua mentoria, por exemplo. Simples. A pessoa, ela tem uma dor e ela tem um nível de consciência sobre aquela dor. Tem pessoas que elas não sabem a dor que ela tem. Então, se você chegar com uma solução cara, ela vai olhar aquilo de forma cara. Poxa, eu não preciso disso. Agora, se a pessoa estiver no meio, falando, poxa, eu preciso resolver isso, mas eu estou buscando opções no mercado que encaixem com o que eu estou precisando, aí você precisa nutrir essa pessoa, você precisa mostrar para ela que a sua solução é a melhor opção do mercado. E aí isso está muito atrelado com a tua oferta. Agora, se ela estiver já no momento de escolher a melhor oferta, a melhor solução para já contratar, o melhor momento é você realmente ter uma oferta forte. Então a oferta forte, na verdade, ela é até mais importante do que as outras áreas que você pensa, como vendas, por exemplo. Não. Calma aí, você está dizendo que a sua oferta é mais importante que vendas? Sim, porque a venda é uma consequência de uma oferta boa, de uma boa reunião de vendas. Então, quando você analisa um cenário onde a pessoa está escolhendo a opção no mercado e você tenha uma oferta forte, a probabilidade dela fechar com você e não com outra pessoa acaba sendo maior. Então, a gente precisa realmente focar em pessoas que têm um nível de consciência mais alto sobre aquilo que eu quero vender. E aí, como você vai fazer isso? Através da comunicação, através da famosa copy. Você concorda comigo que a pessoa que tem um nível de consciência maior, que já está com uma urgência, é bem possível que ela tenha dores diferentes daquela pessoa que nem sabe as dores que ela tem? Você precisa mapear essas dores e trazer para ela. Olha, o que você está passando hoje, eu sei exatamente como resolver. E aí ela vai gerar um processo de identificação. Poxa, o Igor está falando exatamente comigo. E ele sabe o que eu estou enfrentando no meu dia a dia. No mínimo, eu vou querer saber o que esse cara tem para falar. No mínimo, eu vou querer saber qual que é a solução que ele vende. A partir do momento, ela vai descer o nível aqui. Então ela vai se tornar um público mais morno. Ok? Não um preto aqui. Essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar no seu funil de fato. Então ela vai participar. Vou colocar aqui na parte de conversão. E aqui está muito atrelado a tua oferta, mostrar a tua oferta. Por isso que o 80-20, no meu ponto de vista, são dois cenários. A sua copy, para falar exatamente com a pessoa que tem a dor, e a tua oferta para que seja amarrada com a dor da pessoa, para que a sua copy mais a sua oferta venda sozinho. É melhor você ter uma copy mais forte e uma oferta forte para vender do que você ter uma copy fraca, uma oferta mais ou menos, e aí você vai ter que aprender muito sobre técnicas de vendas, você vai ter que se tornando até aplicando até uma metodologia de hard selling, de uma venda mais agressiva para fazer a pessoa comprar. Só que qual que é o problema de você pressionar para ter uma venda? O seu LTV, a vida útil do teu cliente. Se você está pressionando muito para esse cara fechar e em qualquer momento do processo, depois que ele entrar, você cometer um deslize, pode ser uma possibilidade dele sair. Ou ele ficar muito, você já estava meio receoso, aí você fechou, aí tem uma experiência negativa, a probabilidade dele sair é maior. Então é melhor você focar numa copy forte, numa oferta forte para que você venda de maneira mais tranquila. Você venda sem vender, ok? E aí, como eu fiz esse processo? Vamos agora para a parte do funil de vendas. Como eu fiz o funil de vendas me fez faturar mais 7 dígitos no digital. Primeiro ponto foi conhecer muito bem o meu ICP. Foi conhecer muito bem o meu cliente ideal. Quais são as dores dele, qual é o nível de maturidade que ele tem, qual é a rotina, o que ele estava buscando no mercado,
o que ele estava, o que ele estava escolhendo, se era um curso, se era um serviço. Eu tentei identificar o máximo de detalhes possíveis em relação ao meu público. E aí, com base nisso, eu identifiquei a principal dor que ele tem hoje. A partir do momento que eu entendi a principal dor que ele tem, eu criei a minha oferta com base na oferta irresistível de Alex Hormozzi, ok? E agora eu precisava atrair esse cara. E aí eu usei tráfego pago. Vou fazer um quadradinho aqui mostrando referente a ads. Ok? Então eu comecei a fazer anúncios batendo na dor do meu cliente. Eu joguei essa pessoa para uma página de vendas, que inclusive tem um segredo aqui que me fez ter uma excelente página de vendas e conseguir fechar contratos aí de mais de 100 mil reais por ano. Vou explicar também nesse vídeo. Essa pessoa passava por um processo de qualificação para entender se essa pessoa era um lead bom, um lead médio ou um lead ruim. E aí sim essa pessoa ela preenchia um horário na minha agenda, se ela fosse um lead potencial, ou se ela fosse um lead não tão potencial, mas eu estava disposto a ouvi-la e talvez vender uma solução para ela, eu entrava em contato com ela através de ligação, e aí na ligação eu conversava um pouco mais com ela e marcava uma reunião. Eu fiz exatamente esse processo. Eu fiz exatamente dessa forma durante 12 meses. E aqui entra um ponto. Aqui entra onde as pessoas praticamente falham. Eu já falei com isso, você talvez já passou por isso, mas é o seguinte, essa bendita curva. Como assim, Igor? O que você está dizendo em relação a isso? Talvez você começou a implementar o seu funil de vendas e começou a ter um pouquinho de resultado. Aí você ficou super feliz, você ficou no pico de felicidade e alcançou aí uma meta sua. Talvez bateu 10 mil de faturamento todo mês, 20 mil, 50 mil, não sei. Mas aí as coisas começaram a dar errado, começou o seu funil parar de performar, o seu criativo, o seu anúncio começou a parar de performar, a sua página de vendas começou a perder força, a sua equipe comercial parou de vender e você começa a cair. E aí você chega no momento de reestruturação, momento de entender o que está acontecendo. Sabe o que acontece aqui? 90% das pessoas acabam desistindo. Elas acabam pulando para outro funil de vendas, que ela viu um guru falando que é mais fácil, que ela viu que um guru falou para ela que esse aqui é mais simples do que esse, que vende mais fácil. E aí sabe o que aconteceu? Ela foi para o outro funil e aconteceu o mesmo ciclo. Aí ela pulou, chegou aqui e ela desiste, porque poxa, começou a dar errado, tem que mudar. Aí ela vai lá, vai para outro funil e aí ela vira um macaquinho pulando de galho em galho. Qual que é o ponto aqui? Consistência. Consistência naquele funil que você está disposto a focar. Porque não vai ser, igual eu mencionei lá no começo do vídeo, não vai ser uma linha reta de crescimento em relação ao resultado. As coisas podem começar a mudar de rota, as coisas começam a talvez não dar tão certo, mas você tem que ter a maturidade de entender que isso faz parte do processo. E aí cabe a você, ao olhar aquilo que está dando errado, corrigir para subir de novo. E aí entra a sua habilidade de tomar decisões difíceis, aí entra o seu discernimento em entender que aquilo é um processo que está dando errado e você precisa corrigi-lo, e ponto final. E ponto final. Não se apegue emocionalmente nesses processos. Então, qual que é o ponto-chave nisso aqui tudo? Vamos lá. Qual que é o ponto-chave disso aqui? Vou destrinchar de forma mais fácil para você entender a partir de agora. No Ads, não tem segredo. É você sempre bater na dor, é você sempre trazer um diferencial, é mostrar que você realmente entende do que você está falando e como você pode ajudar a pessoa. Aqui, como eu fiz, ok?
Eu fiz uma página, coloquei uma headline naquela página que chamasse atenção e coloquei uma prova social que nós tivemos. Depois que a gente já teve a prova social. Tá. Antes eu coloquei a nossa prova social, porque antes de eu começar a vender funil de venda, eu estava rodando funil de venda para mim mesmo. Já comecei a ter resultado. Então eu só me transformei eu era a persona transformada, ok? Coloquei um vídeo de vendas aqui e um botãozinho. Acabou. Essa é a minha página. Na parte de qualificação, qual que era o ponto-chave aqui na parte de qualificação? Eu entendia qual que era o momento do meu cliente e qual que era o nível de prioridade para resolver aquilo. As pessoas que tinham um nível de consciência maior e estavam com um nível de prioridade mais ágil, queria resolver isso para ontem, o que eu fiz? Joguei direto para falar comigo. E aqui eu aprendi uma habilidade chamada Inside Sales. O que é Inside Sales? Venda consultiva, através de perguntas, através de uma metodologia chamada Spin Selling. Tem um livro muito famoso que é Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas. Eu conheci um pouco mais a metodologia NPQ, que é uma venda mais humanizada. Então, resumidamente, eu me transformei em um psicólogo do meu cliente. Eu comecei a ouvir mais, eu comecei a entender o que ele estava buscando, eu comecei a entrar numa parte mais emocional do porquê ele estava buscando aquela solução, e através de uma oferta forte, e através de uma boa conexão com o meu lead, e eu não tratava ele apenas como lead, mas como pessoa, um empresário que estava buscando uma solução, estava precisando de ajuda. E aí essa fusão de tudo, acontecia uma coisa, que é o nosso segredo aqui, que é, vamos lá, aqui, venda. A partir do momento que você entende a dor do seu cliente, faz uma venda mais consultiva, tem uma oferta forte e realmente ouve aquele cliente, a possibilidade de você fazer uma venda acaba sendo maior. E vai ser muito maior a possibilidade de você fazer uma venda desse formato do que jogando esse cara. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí. Um checkout. Igor, mas dessa forma você não escala tanto quanto jogando para um checkout. Tem razão. Mas, em contrapartida disso, a gente foca em vender ticket mais alto. E esse ticket mais alto acaba me trazendo uma margem maior, uma solidez no meu caixa e dinheiro para eu reinvestir na minha empresa. Eu sou a favor de você vender produtos mais caros, mentoria, serviço, que realmente você consegue cobrar um valor mais alto. Igor, mas eu posso vender tickets menores, baratinhos? Sim, como boas-vindas. Como assim boas-vindas? Lembra meu funil? Ele vem aqui 3 pessoas. Ele vem o lead ruim, o lead médio e o lead bom. O lead bom, eu vou lá e oferto um produto mais caro. O meu lead médio, eu tento vender um produto mais caro, mas se eu não conseguir, eu vendo um produto intermediário. Eu vendo um pocket para ele. Vendo uma solução que talvez, por exemplo, aqui eu estou falando de tickets de contrato de 60 mil por ano. Eu vou lá e vendo um produto de 10 mil ou 5 mil reais. E esse cara aqui que é desqualificado, que muita gente manda esse cara embora, joga um produtinho de 1.000 reais, joga um produtinho de 500 reais. E aí o que acontece na tua operação? Isso aqui que eu vou te dizer agora, que fantástico. O que vai acontecer na tua operação? Você vai ter um funil de vendas. Vou fazer aqui com o formato de um funilzinho aqui, que vai te dar um ticket mais caro e vai te capitalizar. E esse lead aqui é um lead já muito quente, é um cara que já está buscando uma solução, é uma pessoa que está dando match em relação à dor que ela tem com a oferta que você tem. Então esse lead aqui, eles não são muitos, não é todo mundo que está consciente.
é uma galera que tem um nível de consciência maior, mas eles são minorias. Então não vai ser em escala que tu vai conseguir esse público. Mas você vai atrair essa galera, vai fazer uma venda mais cara, vou colocar um ticket aqui de 10 mil reais. Vou falar de contratos anual, do ticket de 10 mil. Aí, como você sabe que essa galera aqui representa mais ou menos, no máximo 30% do teu funil, você está deixando 70% fora. Mas não, o que você faz? Você cria uma oferta para essa galera que está no nível de consciência menor, ou que uma outra solução, talvez não tanto forte, parruda quanto essa aqui de 10k, mas que cabe nessa aqui. Então a gente vai lá e vende um ticket menor, vou colocar aqui 3k, ok? Que vai representar, por exemplo, 50% do teu funil, ok? E aí você pega o restante, que são pessoas mais desqualificadas. Aqui é um vídeo de funil de vendas, tá? Você vende um ticket menor, talvez aqui abaixo de R$1.000. E aí sabe o que você fez aqui nisso que eu estou te trazendo? Uma esteira de produtos, onde você consegue vender uma solução mais cara, que talvez você implemente, talvez te custe mais tempo, mas é mais caro, então você consegue capitalizar mais. Uma oferta que não depende tanto do seu tempo, mas ajuda o cliente, e você consegue colocar R$3.000, ok? E você consegue pegar uns itens mais qualificados e fazer uma oferta de R$1.000, R$500, R$200. Só que lembrando, essa pessoa aqui, aí que está o poder do longo prazo, Essa pessoa que talvez é desqualificada no seu funil e que entrou na tua esteira para um produto menos de R$1.000, o tempo passa e essa pessoa, através do seu produto e através do que ela for desenvolvendo, ela vai crescer. Ela vai se desenvolver, a empresa dela talvez está faturando R$10.000, mas em breve a empresa dela fatura 20. E quem sabe foi através da tua estrutura, melhor ainda, que ela conseguiu sair de 10 para 15 para 20. E ela vai querer continuar crescendo. Então ela vai pular de um produto de R$1.000 para 3. E aí ela vai crescer mais. E depois ela pula para um produto teu de 10. Então, aquele lead desqualificado, que tu julgou como desqualificado, não vendeu nada para ele, no final de 2 anos, a gente colocou R$1.000, 3, 10 mil, colocou R$14.000 no teu bolso. Só que qual que é o problema das pessoas? O problema das pessoas é querer vender para amanhã. Elas não pensam nessa esteira de produto com uma forma de, a longo prazo, trazer dinheiro. Elas pensam em querer vender 10 mil aqui. E isso é importante? É importante. Mas a construção sua a longo prazo vai te colocar mais dinheiro. E aí é onde você cria uma estrutura pensada nisso. E isso aqui em volume, ou seja, essa máquina rodando em volume, imagina o poder que isso tem dentro do seu negócio. Imagina você fazendo vendas todos os dias de 10 mil, mas se a pessoa não comprar o de 10, ela vai comprar o de 3, e se ela não comprar o de 3, ela vai comprar de 1. O ouro está exatamente nessa estrutura. Para concluir essa estrutura que eu estou te apresentando, a gente tem 3 D, ok? A metodologia até que eu aprendi do Henrique Marinho. E é muito legal trazer as referências que você aprende, tá? Não fique achando que você é o dono da razão e não dá mérito para as referências que você aprendeu com elas, ok? Eu sempre vou dar mérito aqui às pessoas que eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória. Mas vamos lá, a gente tem o Done for you. Eu faço para você. Então, se eu faço para você, eu cobro mais caro. Vou cobrar R$10.000, por exemplo, o nosso produto mais caro. A gente tem o Done with you. Então, eu faço com você, mas você vai implementar. Você que vai implementar, eu vou fazer apenas com você, vou te direcionar aonde entra a mentoria aqui, por exemplo.
Aqui geralmente entra serviço, aqui entra mentoria e done yourself, faça você mesmo. Aqui entra ela fazer ela mesma. Então vou colocar um produtinho aqui de R$1.000, que é um curso gravado, por exemplo. E aí imagina essa estrutura rodando. Serviço, mentoria e curso rodando dentro da tua operação. Foi exatamente dessa forma, dessa estrutura. Eu não montei muito no Done Yourself, foquei mais no Done For You, Done With You, que eu consegui alcançar meus múltiplos 7 dígitos dentro do digital. Quando eu aprendi toda essa estrutura que eu trouxe para você, onde eu precisava entender, não me comparar com as pessoas, entender que o resultado é a longo prazo, que é uma construção ali para alcançar o meu resultado, não vai vir fácil. Eu aprendi a estrutura de funis de venda, minha oferta ser forte, e eu entendi essa esteira. Eu entendi que eu precisava conversar com os 3 tipos de nível de consciência da minha persona. E aí quando ela entrava no meu funil de vendas, ou eu fazia para ela, ou eu fazia com ela, ou ela fazia com ela mesma. E aí é onde eu saía de uma call de venda. Ou eu fechava um contrato de R$60.000 por ano, ou eu vendi uma mentoria de 10 mil, ou eu vendi um produtinho mais barato, que no meu caso não tinha tanto, não focava muito nisso, embora eu comecei a focar agora. Então, essa foi a minha estrutura, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar com os empresários que também estão precisando entender essa estrutura. E obviamente estou aqui para facilitar a sua jornada, encurtar o teu resultado e te ajudar o máximo possível. É isso e vamos para o próximo vídeo. Valeu!